Olá pessoal, Douglas Falsarella e hoje eu estou aqui com o Anderson Palucci. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Douglas? Tudo ótimo. Anderson, eu queria que você se apresentasse. Olá, pessoal. Sou profissional de Big Data, atuo há 15 anos no mercado de TI. Desses 15 anos, eu vi muita coisa acontecer na TI, né? Me especializei inicialmente em administração de bancos de dados, missão crítica. Trabalhei grande parte da minha carreira focada em administração de bancos de dados. Fui DBA, fui gestor de equipe de DBA. Trabalhei em indústrias financeiras, telecom, empresa de software. Atualmente trabalho numa empresa de Big Data. Sou o CTO da Semantics, um desafio que eu assumi recentemente, com o objetivo de focar, né, nesse mercado, que é um mercado que está só começando. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos de Big Data aqui no Brasil. Trabalhei no primeiro grande projeto em produção de Big Data aqui no Brasil, com tecnologia de Big Data. Estimo que eu sou o professor que mais falei sobre Big Data em cursos. Sou professor há 4 anos, professor de pós-graduação em cursos de tecnologia, e aproximadamente há 7 anos eu venho trabalhando com aulas, né? Também dei aulas para cursos de graduação, e meu foco hoje é Big Data. Então, tenho disciplinas focadas em computação distribuída para Big Data, banco de dados no SQL, tecnologias que a gente vai falar um pouco aqui sobre Hadoop, até mesmo o mundo, né, que gira em torno de Big Data, um ecossistema bastante grande e interessante. A gente vai ter a oportunidade aqui de discutir um pouco mais em detalhe. É importante linkar que tudo na TI ele vai evoluindo seguindo um caminho natural. Então, a gente viu o início da nuvem, né, a nuvem já ganhou uma maturidade, e com tecnologias que hoje suportam grandes ambientes, né, baseado em computação em nuvem, a gente começou a falar naturalmente de Big Data, porque essas tecnologias possibilitaram que a gente criasse grandes volumes e empresas que hoje a gente classifica como empresas digitais que sustentam, né, grandes provedores com volumes, redes sociais, empresas de internet, e isso direcionou para um caminho que está só começando, né? Então, acho que o objetivo aqui é a gente explorar um pouquinho mais o detalhe, entender para onde está caminhando a tecnologia, posicionar aqui como o Brasil, né, vem acompanhando essas tecnologias. E eu tive essa oportunidade de começar lá no início de 2011, quando a gente ainda estava descobrindo o que era o termo Big Data. A gente estava definindo aí o termo Big Data. Então, venho acompanhando desde o início aí, e gostaria de compartilhar com vocês aqui essa visão de mercado, a visão como profissional, como professor. Ok? Bacana. Eu falei com o Francisco Henrique Cerdeira e também falei com o Manuel Veras, e o engraçado é que as pessoas podem pensar que as tecnologias que a gente está falando no seminário, elas são distintas, mas na verdade elas têm praticamente a mesma convergência, né? Então o Francisco Henrique Cerdeira falou um pouquinho de cloud computing, o Manuel Veras falou um pouquinho de virtualização, e a gente vê que todas essas peças vão se encaixando, como SDN, internet das coisas, analytics, né? E tudo isso fazem parte, né, de um grande conjunto aí, né, das novas tecnologias. Bacana. Anderson, eu queria que você começasse a explanar, falar um pouquinho do o que é Big Data. Ok. Bom, Big Data é um assunto bastante amplo. Eu vou tentar seguir uma abordagem aqui, né, próxima do que nós iniciamos, que o Big Data ele vem de uma evolução natural de como a computação vem caminhando, evoluindo aí nos últimos anos. Então, eu vou começar aqui abordando a Big Data do ponto de vista da computação distribuída. Então, se a gente analisar como a gente avançou a última era da computação, quando a gente saiu da arquitetura
e nós estamos nessa transição, né, atualmente, quando nós saímos da arquitetura cliente-servidor para esse novo modelo de arquitetura baseado numa computação distribuída, que vai muito além de um simples cluster, né, onde a computação expande numa única localidade, e também agora com a possibilidade de trabalhar em grid, né, e a tecnologia cada vez mais robusta do ponto de vista de distribuir o poder computacional, isso deu origem a novas soluções para resolver a parte de armazenamento e processamento de dados. E essas novas tecnologias, elas foram criadas e concebidas com características já da terceira geração. Então, o que é a terceira geração da computação? A gente sai da arquitetura cliente-servidor e entra numa arquitetura baseada em nuvem. Então, a arquitetura baseada em nuvem não define que é uma arquitetura que vai rodar num provedor externo, mas é o padrão da computação dessa terceira geração. Então, esse padrão da computação distribuída, ele apoia, né, o uso de tecnologias. A gente começa a falar de padrões, né, de arquitetura, por exemplo. Um padrão importante é a escala horizontal, né? Então, a gente não vai entrar em tantos detalhes, porque talvez isso possa ter sido abordado aí pelo Veras, enfim, por outros profissionais que mencionaram sobre nuvem, mas a forma como a computação evolui, né, nesse padrão, com uma escala cada vez maior, para sustentar os grandes provedores e o potencial, né, desses provedores de produzir dados, isso deu origem a essas novas tecnologias. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, né, para Big Data, eu acho que aí é um caminho importante, porque aqui houve uma grande mudança, né, e talvez algumas empresas ainda não perceberam isso. Hoje, quem driva a evolução da tecnologia não são as empresas tradicionais. Então, quem driva a evolução de Big Data não é a Oracle, não é a HP, não é a Cisco, não é a IBM e não é a Microsoft. As empresas tradicionais, elas trabalharam bastante focadas na arquitetura client-server. Em algum momento a gente entrou nessa era digital, né, que é a terceira geração, com uma arquitetura baseada em nuvem, e nessa era digital, quem direcionou e vem direcionando ainda toda a evolução são as empresas, são as gigantes da internet. Então a gente fala do Google, a gente fala da Amazon, a gente fala do Facebook, e esses caras, eles quebraram paradigmas. Né? Quebrando paradigmas, eles possibilitaram hoje a gente usar esse termo Big Data, né? Que seria um novo padrão, não só de resolver a computação distribuída, né, com uma robustez maior, geograficamente distribuída, do ponto de vista de cenário computacional um pouco mais complexa. E aí eu entendo que a melhor definição, e talvez para quem já teve alguma introdução aí com o Big Data, isso parece mais do mesmo, mas eu gostaria de deixar claro que esse é o melhor conceito que a gente pode usar para definir Big Data, independente se você já viu algum artigo falando, enfim, porque a partir desse conceito a gente começa a linkar com tecnologia, com outros fundamentos importantes de analytics, e a comparação que a gente possa fazer com a arquitetura client-server. Então, o principal conceito é baseado em 3 Vs. O V de volume, o V de variedade e o V de velocidade. Se a gente entender esses 3 Vs, fica fácil entender tecnologia de Big Data. Então, primeiro o V de volume. O volume ele vem aumentando de uma forma exponencial. E quando eu falo exponencial, vamos pegar só uma métrica aqui para a gente ter uma base, né, para a gente falar de volume. Se a gente analisar todas as informações que a gente produziu até o ano de 2003, vamos colocar 2003 como um target, e quem disse isso foi o CEO do Google, em 2012, até o ano de 2003 nós produzimos 5 exabytes de dados, somando tudo que a gente produziu de dados estruturados, não estruturados, o total 5 exabytes. Quando ele disse essa frase, em 2012, ele disse que em 2012 nós produzimos 5 exabytes a cada 48 horas.
Hoje, em 2016, a gente pode afirmar que nós produzimos 5 exabytes a cada 24 horas. E esse volume ele tem aumentado de uma forma ainda mais exponencial. E eu costumo dizer que nós estamos na era das pedras de Big Data. Então, isso está só começando, quando a gente começar a falar de internet das coisas e o boom que vem por aí, as coisas vão ficar ainda mais intensas, né, em relação ao volume. Então, o volume é um ponto importante. E o que determina, né, tantos dados? Por que mudou tanto? Né? A gente pode falar de rede social, a gente pode falar das plataformas digitais, a gente pode falar das mídias, né, a forma como a gente produz conteúdo hoje, a interação da sociedade, enfim. Então, todos os modelos de negócios, eles estão sendo direcionados para esse padrão digital. Né? E isso, as tecnologias que suportam esses novos padrões, elas estão sofrendo, né, essas alterações para suportar esses grandes volumes. Então, tem um ponto aí, que é uma linha tênue, que define um grande volume, né? Porque o volume é relativo. A gente pode falar que 100 terabytes é um grande volume, e a gente pode falar que 1 petabyte é um grande volume. Então, o volume é difícil a gente determinar um valor nominal para falar de volume. Então, a abordagem mais correta é qual é o limite da tecnologia tradicional. Né? Então, os data centers eles evoluíram nos últimos anos para trabalhar com tecnologias de storage centralizado. Então, a gente compra aquele storage, o equipamento, e ele atende, né, com isso foi desenhado lá no princípio, né, quando a gente começou a mudar as arquiteturas de data center, ele atende com o objetivo de eficiência, de garantir que o data center vai escalar com área de armazenamento, governança, inteligência do software que gerencia o storage, e isso funcionou muito bem durante a evolução, quando a gente estava trabalhando ali com ERP, CRM, começando a entender a integração dos dados, né, de todos os dados, com modelos dimensionais, enfim, e bancos de dados que suportassem a escala de data centers. Então, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, até 10 anos atrás, quando a gente estava ainda evoluindo, né, o armazenamento em data centers, ele endereçava bem e a gente não discutia, né, em relação a esse avanço da tecnologia. Só que de alguns anos para cá, a gente pode determinar isso como o início da era digital, quando a gente começou a aumentar esse volume exponencialmente, essas tecnologias já não atendem mais. Né? Então, storage centralizado, ele já é um problema para a estrutura de data center. Isso vai desde o equipamento, em relação à escalabilidade, a gente pode subir para a camada de SAN, que tem um custo elevado para a evolução de data center e tem uma complexidade grande em toda a arquitetura. Então, essa linha tênue, quando a gente define que o tradicional já não endereça em relação a custo, em relação à capacidade, em relação à escalabilidade, é o que define que a gente precisa fazer diferente. Vou imaginar o Google evoluindo, né, data centers com milhares de servidores, e a necessidade de armazenar petabyte diário de informação, assim como a gente tem Facebook, assim como a gente tem Amazon e os gigantes da internet. Então, esses caras já descobriram, né, há muito tempo, a gente está falando aqui há mais de 10 anos, que as tecnologias não endereçavam o problema que eles precisavam para resolver a escalabilidade. E eles quebraram esse paradigma criando tecnologia, criando sistemas de arquivo distribuído com capacidade de escala linear, que significa que vai conseguir manter escala, mesmo aumentando volumes da forma como estiver aumentando, exponencial, e soluções, por exemplo, para banco de dados geograficamente distribuído. Hoje, quando a gente fala de soluções que escalam, e o desafio da computação dessa nova era é resolver um problema de negócio, que são empresas que devem escalar e devem crescer rápido. Então, tem até o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele escreveu um livro que define como tem que ser os novos negócios do século XXI. E, em resumo, o livro ele menciona que o negócio, o business, ele tem que ter a capacidade de escalar em rede.
né? Escalar em rede significa que ele tem que transcender as barreiras que existem físicas de data center, mobilidade, capacidade de armazenamento, enfim. Isso pensando na tecnologia. E é o que as empresas inovadoras, empresas digitais, né, que a gente fala Netflix, EasyTax, Airbnb, enfim, vem fazendo no mercado. Então, não existe um limite de tecnologia, né? Essa barreira ela foi quebrada com o avanço de novas possibilidades. Bom, então, volume, né, como eu falei, é um ponto importante. E para fechar essa questão dos databases geograficamente distribuídos, a gente tem, por exemplo, um termo que o mercado começou a usar, que é o database NoSQL, que é um database que vai além do modelo relacional. Nós podemos trabalhar com outras estruturas e outros tipos de persistência. Tá? Posso falar um pouquinho mais à frente. Um outro V que compõe, né, os 3 Vs é o V de velocidade. Então, velocidade já era muito importante, né, sempre foi, só que da forma como a gente vem evoluindo os negócios, a agilidade que a gente precisa dar para a tomada de decisão, o time to market cada vez mais agressivo, ele exige, né, as empresas estão suplicando, isso é um termo, se a gente traduzir a visão de negócio que a empresa vem demandando da TI, né, basicamente a empresa está suplicando que a TI trabalhe de uma forma mais ágil, né, e possa atender a necessidade de negócio. Então, a tomada de decisão near online, real time, e a necessidade de ser cada vez mais competitiva nesse mundo digital, exige, né, que a gente tenha capacidade de tecnologia para endereçar a computação distribuída, também real time, todo o fluxo de decisão do modelo tradicional. Vamos imaginar um data warehouse alimentando um data mart, né, e isso inicia lá no fluxo que vem do operacional, passa por uma camada de ETL até chegar no sistema de BI que vai consumir de um data mart, por exemplo. Então, se a gente pensar em todo o fluxo do modelo tradicional, fim a fim, né, a gente tem ali, para quem conhece um pouco dessa arquitetura genérica de um data warehouse tradicional, a gente tem ali um delay de, no mínimo, um dia. Então, a gente trabalha com uma arquitetura que endereça a tomada de decisão D-1. E as empresas estão exigindo que a gente trabalhe e tome decisões online, real time. Por exemplo, sistemas de recomendações, análises de antifraude, sistemas inteligentes de vendas e apoio de vendas, enfim. Então, essa necessidade, ela não é particular de uma empresa, é uma necessidade do mercado que exige mais competitividade. As empresas que não se adequarem, né, à tecnologia para suportar a velocidade, né, são empresas que vão ter dificuldades, né, de competir nesse mercado cada vez mais competitivo e agressivo. Bom, velocidade é importante. E um outro V que a gente não pode descartar, porque ele não é endereçado com a tecnologia tradicional em relação à análise e processamento de dados, é o V de variedade. Então, variedade está ligado à estrutura do dado. Então, quando a gente trabalha com dado modelo relacional, né, a gente tem todas as regras ali, né, constraints, a gente trabalha com normalização, a normalização garante uma otimização do modelo em função de resolver o acesso, né, relacional às informações, enfim. Então, esse modelo, né, a forma como a gente estrutura o dado, define o data type, define as constraints do modelo tradicional, vamos definir que isso é um dado estruturado, né, e a forma como a gente trabalha no modelo tradicional, né, atendendo ERP, atendendo o modelo dimensional que existe no data warehouse. Então, tudo isso a gente já sabe, né, e Big Data, ele também endereça esse tipo de estrutura, né, que é o dado que deve ser qualificado ali, né, com uma estrutura bem definida. Agora, nós temos um outro desafio, que esse é o grande desafio de Big Data, que é tratar o dado não estruturado. Então, o dado não estruturado, ele é proveniente de fontes de sensores, fontes da rede social, imagem, vídeo, câmeras, dados que a gente vai modelar numa aplicação mobile, que não pode perder a agilidade de produzir o dado em tempo de negócio, então vai trabalhar com padrão XML, com JSON.
E são estruturas, né, que a gente foge daquele modelo tradicional, modelo relacional. E só para a gente ter uma ideia, né, esse volume de dados não estruturado, ele é equivalente a aproximadamente 90% de toda a oportunidade de volume que a gente tem para analisar e processar dados. Então, 10% a gente considera ali que são os dados que a gente produz estruturados. E 90% dos dados que nós produzimos hoje são dados não estruturados. É como se a gente tivesse aqui uma mina de ouro, né, de dados que são produzidos, e esses dados, em grande parte, já são gerados em nuvem, pelos grandes provedores, e que nós devemos considerar como um ponto de análise para entender cada vez melhor o negócio, para entender cada vez melhor o cliente, para tomar decisões cada vez mais assertivas. Bom, em resumo, nós temos aqui 3 questões importantes que estão relacionadas aos 3 Vs, que se resumem aos 3 Vs, que é o volume, a velocidade e a variedade. Se nós sempre lembrarmos desses 3 Vs, fica fácil de definir Big Data e entender para onde a tecnologia está evoluindo. Bom, como atender, né, em relação à tecnologia, quais são as tecnologias necessárias para suportar esses 3 Vs? Não tem como falar em Big Data sem falar no ecossistema Hadoop. Então, o Hadoop está para Big Data, né, assim como a computação distribuída está para computação em nuvem. Né? Então, a gente depende desse ecossistema, porque esse ecossistema ele é composto de vários componentes integrados, né? E esses componentes integrados, eles dão capacidade para que a gente possa suportar e resolver vários problemas, né? Problemas que vão desde a carga de dados com grande volume, processamento de dados com grande volume, estrutura, né? A gente consegue trabalhar com dados no padrão relacional, padrão relacional no sentido de definir uma estrutura SQL. A gente consegue trabalhar com dados não estruturados, nós conseguimos integrar com soluções batch, online, real-time. Então, é um ecossistema bem completo. Né? Então, hoje a comunidade, se a gente olhar para o que nós temos hoje de solução para Big Data, principalmente na camada de análise de dados, o ecossistema Hadoop é o sistema, assim, pensar nos componentes, mais completo. Para quem vem do mundo de cloud, a gente poderia fazer um paralelo ali com o ecossistema do OpenStack. Bom, então o Hadoop ele é composto basicamente de 2 layers principais. Então tem o layer que é o HDFS, e o HDFS ele é a parte de armazenamento. Então a gente tem Hadoop Distributed File System, uma área de armazenamento, e a história do HDFS ele começa lá no Google. O Google ele tinha o desafio de resolver essa camada de armazenamento, porque os volumes estavam aumentando, e mesmo tendo soluções, né, específicas ali do Google para resolver esse problema de volume, o Google ele ainda tinha um desafio que era continuar escalando, e ele já sabia que ele ia chegar num patamar que isso ia ficar cada vez mais complexo e difícil de administrar. O DNA do Google sempre foi inovação. Então, uma das preocupações principais do Google era que os engenheiros do Google eles perdiam muito tempo para estabilizar clusters de armazenamento de dados. E isso tirava o foco do Google de inovar. A partir do momento que eles perdem o foco e direcionam mais para o operacional, para manter a estabilidade de um cluster, isso para quem trabalha com grandes volumes, hoje, gerenciando um ambiente analítico com Data House na casa de terabytes, petabytes, ou em produção, necessidade de manter alta performance para tomada de decisão real-time, enfim, sabe que a computação distribuída client-server, no padrão tradicional, trabalhando com storage, trabalhando com modelo centralizado, com banco de dados relacional, traz essas dificuldades. Você perde muito tempo para estabilizar. Isso quando consegue. Na maioria dos cenários, é um cenário crítico que traz prejuízos para o negócio.
Então, o Google ele tinha esse problema lá em 2003, né? Isso até um pouco antes. O objetivo do Google era fazer download de toda a internet e armazenar isso para que ele pudesse processar, né, e otimizar o algoritmo de PageRank. Então, ele sabia que para ele resolver, né, esse primeiro ponto de escala, ele precisava criar tecnologia. Não existia uma tecnologia no mercado para endereçar essa necessidade do Google. E eles começaram a trabalhar nesse projeto do Google File System, né? Foi o primeiro grande passo aí do Google para quebrar esse paradigma da computação distribuída e conseguir manter a escala que eles estavam buscando e que já tinha atingido com grandes volumes. A partir desse projeto do Google, né, com o GFS, o Google ele publica um artigo descrevendo o que ele fez para resolver esse paradigma computacional, né, e avançar. O mercado ele já tinha aqui alguns projetos. O mercado, quando eu digo, é a comunidade, universidades, né, pesquisas. Já tinha alguns projetos que tentavam, né, fazer alguma coisa semelhante com o Search Google. Então, esses projetos eles foram direcionados com base no artigo, né, que o Google publicou, mais ou menos em 2003, 2004, e tentavam implementar parte, né, ou até mesmo de uma forma bem próxima do que o Google implementou para resolver a computação distribuída. Então, daí veio o HDFS. Né? Então, com base nesse artigo, o projeto evoluiu, um projeto de pesquisa em universidades. Um dos pioneiros que criaram, né, esse ambiente veio de uma evolução de um projeto chamado Nut, que tinha uma característica semelhante ao Search do Google, e a evolução naturalmente criou uma capacidade semelhante ao GFS. Quando eu digo naturalmente, é o padrão da computação distribuída da arquitetura, né, baseada em nuvem, que é o scale-out, a capacidade de escalar na horizontal. Para que a gente pudesse quebrar esse paradigma, eu acho que a palavra-chave aí está relacionado ao modelo de armazenamento. Então, o que nós centralizamos na computação cliente-servidor, nós agora descentralizamos. Né? Então, a chave, que é um dos grandes problemas de data centers e da computação distribuída hoje, é aproximar a computação do dado. Né? Então, são clusters computacionais e a ideia é que eu possa ganhar densidade sem perder escala, aproximando a computação do dado. Né? Em linhas gerais, imagine um servidor com disco local e um cluster, né, com a tecnologia Hadoop, é composto de N servidores, né, com uma escala. Se a gente pegar uma documentação hoje, né, pode ir até 40 mil nós, servidores com capacidade computacional e armazenamento. E à medida que a gente evolui com densidade, né, a gente consegue aumentar a capacidade de armazenamento sem perder capacidade de processamento. Então, esse primeiro passo foi importante. Né? E o Google, como ele saiu na frente, a partir dessa quebra de paradigma, ele nadou de braçada. Né? Aí foi fácil ele avançar, fácil entre aspas, no sentido de não perder mais tempo, né? Os engenheiros não perderem tanto tempo com problemas da computação distribuída e poderem focar no que é importante, que é inovar e criar mais soluções, e a parte operacional ali do armazenamento estava bem resolvida. Só a camada de armazenamento não resolve tudo. Né? Então, o Google ele trabalhou na sequência com a necessidade também de resolver o processamento. Então, o processamento, que seria o segundo layer, né? Então, o HDFS, o processamento entra como o segundo layer, que seria a camada de processamento. E esse processamento, o Google implementou um método chamado MapReduce. Então, o MapReduce é um framework de processamento paralelo distribuído. E ele permite que o Google possa varrer grandes volumes de dados e processar esses grandes volumes de dados também com
pouco esforço do ponto de vista de jogar isso para a camada de software. Porque quem resolve esse processamento é o próprio cluster Hadoop, né, que tem a inteligência da computação distribuída resolvida nesse framework. Então, o framework, o processamento, ele vai acontecer em 2 métodos, eu não vou entrar em detalhes, porque existe uma complexidade um pouco maior na linha de desenvolvimento, né, se a gente for entender o Dataflow do MapReduce, mas, basicamente, ele simplifica, né, o processamento para que o desenvolvedor ele possa pensar no código sem ter uma preocupação tão grande com a computação distribuída. Porque quem vai resolver, quem vai fazer o trabalho duro é o Hadoop. Né? Então, agora ele consegue não só resolver a parte de armazenamento, mas também o processamento. Então, com esses 2 layers, né, com a camada de armazenamento e processamento, a gente já tem uma solução. O Google tinha uma solução, GFS e MapReduce, e ele publicou o artigo, tanto do GFS quanto do MapReduce, e a comunidade, né, universidades, pesquisas, implementaram HDFS com o MapReduce. E aí a gente tem o início do framework Hadoop. A partir dali, a gente tem várias outras soluções. Né? Então, o Hadoop é um ecossistema importante. A gente começou recentemente a falar de Fast Data. Fast Data seria, vamos resumir aqui, como a segunda geração de Big Data. A gente começa a falar de frameworks que levam essa camada de armazenamento em disco para a memória, como o Spark, que é um projeto recente, começou na Universidade de Berkeley, e o objetivo é fazer um MapReduce e um processamento que vai muito além do MapReduce de uma forma mais próxima do online, em real time, com grande capacidade computacional e baixo esforço para desenvolvimento, o código, né, ele simplifica, traz a possibilidade de trabalhar com linguagens funcionais. Então, já é uma evolução daquela primeira geração. Então, hoje a gente já está na segunda geração de Big Data com Fast Data. E necessidade de processamento em memory, processamento real-time. Além desses 2 grandes ecossistemas, né, que podem ser integrados, inclusive, nós temos tecnologias baseadas em banco de dados. NoSQL, que são bancos de dados distribuídos, que também têm capacidade de escala linear. E a gente fala de Cassandra, a gente fala de MongoDB, Redis, Dynamo da Amazon, Bigtable do Google, entre vários outros. Então, sem essas tecnologias, a gente não consegue dar o próximo passo, porque as tecnologias tradicionais não endereçam os 3 Vs e a necessidade de Big Data. Bom, em resumo, é muita coisa, né, que a gente pode abordar aqui, falar sobre tecnologia. Eu tentei fazer um resumo aqui para dar dimensão, né, de possibilidades e desse novo mundo, né, que a gente está construindo, está só começando para a gente suportar o que vem pela frente. Bacana, bacana. Eu acho que ficou bem didático. Você conseguiu extrair essas informações, mesmo com informações técnicas, você conseguiu abordar de forma didática tudo isso. Legal. E quem trabalha com Big Data? Hoje a gente está falando de cientistas de dados, aí tem especialistas em Big Data. Quem é a pessoa que trabalha hoje com Big Data? Hoje, quando a gente analisa mercado, né, nós temos isso, não acontece só no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, ele começou, a grande demanda, né, iniciou isso quando a gente olha para o corporativo. Então, a gente tem aquelas empresas fora da curva, né, quando a gente olha para os gigantes aí da internet, e esses caras, eles já iniciam um startup, um negócio com tecnologia de Big Data, para endereçar a escalabilidade e resolver problemas de grande volume. Quando a gente olha para o nosso cenário corporativo, né, que eu acho que é a grande maioria do público, que tem um legado, enfim, que está passando por essa transição, né, de arquitetura, enfim, a grande demanda que nós temos, assim como aconteceu nos Estados Unidos, são as empresas, principalmente do setor financeiro, empresas de telecom, e são 2 grandes nichos, né, que acabam direcionando uma demanda bem grande aí no mercado. Necessidade de análise de antifraude, necessidade de análise
de churn de cliente, necessidade de fazer um sistema, né, de tomada de decisão que possa processar grandes volumes, enfim. Trazendo isso um pouco mais focado aqui no Brasil, né, no Brasil nós temos um diferencial que justifica muito o Big Data, que é a dimensão, né, do território. O Brasil é um país de dimensões territoriais, continentais. Então, quando a gente fala do setor financeiro, né, qualquer empresa do setor financeiro tem milhares de clientes e gera um grande volume de dados, que demandam tecnologias que suportem Big Data. Quando a gente fala de telecom, né, telecom também nós temos empresas que centralizam, né, um volume grande de usuários, que produzem um volume grande de registros, de chamada, de telecom, e tudo isso justifica muito, e há muito tempo essas empresas sofreram, né, por falta de tecnologias que suportassem e endereçassem esses grandes volumes, e naturalmente são as pioneiras aí que estão, né, já um pouco mais avançadas em projetos de Big Data. Ainda assim, nós temos empresas de varejo, né, se a gente pensar no e-commerce aqui no Brasil, Americanas.com, Magazine Luiza, e assim a gente pode abrir para vários outros, são empresas que também centralizam um grande volume de conexões, de compras, de acessos, e naturalmente justificam Big Data. Empresas do setor público, né, empresas de governo, Secretaria da Fazenda, análises de dados de contribuinte, enfim. Então, o setor público também, né, tem demandado muito porque centraliza um grande volume, necessidade de analisar, correlacionar dados, né, um pouco que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil com a otimização, né, de sistemas de imposto de renda, a própria Lava Jato, que vem trazendo muitas análises aí, né? Essas análises vêm acontecendo com uma dinâmica que não existia antes, e isso é justificado pelo potencial que a gente tem de analisar dados hoje, né, com mais variáveis. Então, eu diria que o mercado está caminhando para praticamente todos os setores vêm demandando, né, a necessidade de análise de dados e profissionais de Big Data. Eu tenho acompanhado, né, não só como empresas, cenário corporativo, né, as pessoas ali no dia a dia implementando projetos, mas meus alunos, né, que estão focados e têm ali alguns projetos, os alunos que buscam, né, uma qualificação um pouco mais focada em algumas tecnologias, porque já tem projetos acontecendo, né, por exemplo, tem cases interessantes, e um dos cursos, né, que recentemente eu ministrei sobre MongoDB, nós recebemos alguns alunos que vieram do Rio Grande do Sul e eles trabalham numa empresa de sistemas agrícolas, né, uma empresa alemã que, basicamente, ela cria sistemas para gerenciar a autonomia dos tratores que fazem o gerenciamento de plantações, enfim. Então, um exemplo interessante, né, que a gente não imagina no nosso dia a dia, a gente não imagina que as tecnologias de Big Data possam suportar esse tipo de cenário. Então, o aluno, ele buscou uma especialização, né, porque ele trabalha numa empresa e aqui no Brasil não tem profissionais, ele precisava evoluir com a tecnologia aqui no Brasil para agricultura. Então, imagine um trator, né, e esse trator ele é autoguiado. Então, o sistema, ele comanda todo o direcionamento do trator, e o desafio do agricultor, imagine um fazendeiro, um agricultor que tem hectares de terra, né, e o desafio dele é definir, por exemplo, a distância do plantio entre uma semente e outra semente. Isso vai resultar na eficiência que ele tem lá no final da colheita em relação àquela semente. Então, com esse desafio, né, então, é difícil para que o agricultor ele possa tomar decisões baseadas somente na experiência dele, no que ele estudou, no que ele conhece, no que ele acha que vai acontecer com o clima, enfim. Então, se ele tem um suporte com dados, né, que ajudem ele a tomar uma decisão assertiva, né, isso vai definir um resultado bilionário, milionário lá na frente na colheita,
E hoje a gente trabalha num cenário cada vez mais competitivo. Tá? Então, a agricultura do Brasil é competitiva, mas nós temos concorrentes globais que usam muito tecnologia. Então, ele deu um exemplo simples. Né? Então, imagine um trator. Esse trator ele vai fazer todo o reconhecimento do solo, vai guardar essas coordenadas, todas as estatísticas necessárias. Por exemplo, ele vai analisar quais são os minerais que existem em cada perímetro, né, que ele está mapeando, qual é a umidade ali do terreno, enfim, qual é a dureza do solo, e tudo isso vai ser armazenado como um primeiro mapeamento. E aí o próximo trator que vai fazer a plantação, né, o plantio, ele vem exatamente com as coordenadas que ele já fez um cálculo, que ele já estimou, ele vai fazer uma perfuração no solo de acordo com aquele perímetro, com a distância exata, né, para aquele perímetro, para aquela semente, e isso acontecendo em hectares de terra, enquanto vem o próximo que vai fazer o plantio da semente, colocar o adubo exatamente onde foi feita a perfuração, sem desperdício, também registrando, né, todo o controle das coordenadas, e dessa forma, no final, a eficiência, né, baseada em fatos que os dados trouxeram, vai garantir um resultado otimizado. E não só o plantio, mas o controle com drones, que reconhecem esse mapeamento, vai fazer toda a pulverização de áreas mais afetadas, né, de áreas um pouco menos úmidas, enfim, com agrotóxico, enfim, nas regiões pertinentes. Então, todo esse controle é independente de ação. Quando eu digo independente, significa o mais próximo da decisão do software, da decisão de dados, né? E o menos dependente possível da interação humana, que exige não só esforços, mas exigem também estudos aprofundados. Então, imagine o potencial agrícola do Brasil. Tá? O Brasil tem dinheiro para investir em tecnologia agrícola e investe. Então, isso é uma coisa que está acontecendo já na agricultura, que nós não imaginamos. Quando a gente olha para a indústria, né, então praticamente todas as empresas financeiras hoje têm projeto de Big Data, começando até um pouco avançados. Quando a gente olha para empresas de telecom, todas hoje têm projetos de Big Data, né, um pouco mais, um pouco menos avançado. Empresas de varejo, empresas digitais, né, a gente pega, por exemplo, o Magazine Luiza, que fez, né, um projeto bem interessante recentemente, uma empresa que é uma empresa tradicional e digitalizou o negócio, se tornando aí o segundo maior e-commerce do Brasil. Enfim, então o mercado ele já está trabalhando com novas tecnologias e já está trabalhando com esse conceito de Big Data. Os profissionais estão começando a focar um pouco mais em qualificação para Big Data. Então, eu diria que o mercado, quem não começou hoje, as empresas que não começaram a entender, a definir projetos, que não começaram a definir budget, que não começaram a entrar nessa curva de maturidade de Big Data, são empresas que já estão andando um passo atrás do mercado. E talvez vão ter pouco tempo aí para se reposicionar, vão perder cliente, vão perder negócio, vão deixar de aproveitar novas oportunidades, diminuir risco, enfim. O futuro depende das empresas que conseguem tomar decisões baseadas em dados, né? E as empresas que estão fazendo a diferença hoje, as empresas aí fora da curva, a gente vê o Netflix derrubando o mercado de mídia tradicional, nós vimos o Nubank entrar recentemente, né, uma das maiores startups que a gente tem no Brasil. Em pouco tempo a empresa já está valendo mais de 200 bilhões de dólares, incomodando todo o mercado financeiro. A gente viu o EasyTax, que também é uma startup brasileira, 99 Tax, também digitalizando esse mercado de transporte pessoal, né? Recentemente o Uber também incomodando. Os mercados tradicionais de turismo, a gente viu empresas que vieram, né, com essa abrangência de escala, né, cada vez maior em rede, e praticamente mudou, né, o cenário tradicional. Então, hoje, quando você
vai comprar uma passagem, vai programar uma viagem, dificilmente você pensa nas empresas tradicionais, né? A primeira empresa que vem Decolar, Booking, Airbnb. Então, eu resumiria que as empresas que ainda não têm projeto são empresas que estão um passo atrás, né? E é necessário mudar para esse caminho, porque é um caminho que não é futuro, é um caminho que já é o presente, já é a realidade das empresas que estão buscando essa competitividade. Às vezes a gente entende, né? Eu vejo o executivo dando entrevista e falando sobre resultados, né, de negócios, e colocando que a gente tem um problema econômico, né, isso realmente existe hoje, mas eu entendo que não é só isso que justifica, por exemplo, vamos pegar o mercado de varejo, não é só isso que justifica que as empresas tradicionais que têm loja física, dependem de um atendimento físico, estão perdendo cliente. Porque a gente vê, por outro lado, empresas também nacionais, né, que estão, quando a gente olha para o e-commerce, para o mercado digital, estão avançando, estão crescendo. Então, existe aí uma necessidade dos executivos entenderem que o mercado mudou, né, e que as empresas precisam se posicionar rápido em relação à evolução da tecnologia e mudança cultural, porque isso já aconteceu. E por experiência, né, trabalhando em projetos de Big Data, e eu já venho do mercado tradicional, né, durante um bom tempo aí, implementei tecnologias tradicionais, um projeto de Big Data, ele reduz custo. Né? Então, independente se nós estamos num cenário de crise ou não, a implementação de um projeto de Big Data ajuda a empresa a reduzir custo. Só o business case inicial, ele já justificaria o projeto. Se a gente comparar licença de software, hardware, né, com toda a tecnologia tradicional, né, um custo elevado para missão crítica, enfim, e comparar com as tecnologias de Big Data, com software open source, né, isso não significa que você não tem o suporte de uma empresa por trás, software open source, hardware commodity, a simplificação da questão operacional, porque as coisas passam a ser mais funcionais. Então, colocando ali o projeto, né, no planejamento, entendendo as oportunidades e as necessidades, o projeto ele já traz uma redução de custo importante, que deve ser considerada em cenário, principalmente em cenário de crise. Bacana, bacana. E aí, quem está na área de tecnologia, ou quer começar nessa área de Big Data, por onde a pessoa pode começar? O cenário de Big Data ele não é diferente, né, dos outros cenários. Né? Quando a gente começa a entender novas tecnologias, um novo mercado, eu acho que o primeiro passo é o mais difícil, né? Sair do zero ali, entender qual é o direcionamento. Por exemplo, alguém que vem da área de desenvolvimento tem um caminho, né? Alguém que vem da área de arquitetura, tecnologia, tem um outro caminho. Mas, em linhas gerais, o começo, né, que é o primeiro passo mais difícil, a minha recomendação seria fazer um curso de curta duração. Né? Esse curso, para quem tem habilidades um pouco mais apuradas em relação ao perfil autodidata, pode ser um curso online, né, um curso que nós temos várias possibilidades hoje aí na internet, nos portais, enfim, de fornecedores, material que nós temos, por exemplo, com o Hadoop, nós temos a Cloudera, nós temos outros provedores aí no mercado de soluções, nós temos, por exemplo, com o banco de dados NoSQL, nós temos a DataStax, nós temos o MongoDB com a Tengen, e assim a gente tem, por exemplo, cursos bons também para análise de dados, né, uma parte estatística um pouco mais avançada lá no Coursera, portais que se dedicam, né, a trazer esse conhecimento de uma forma mais simples, né, do ponto de vista que você não precisa fazer um curso presencial e se deslocar para uma região, por exemplo, nos Estados Unidos, enfim. E aqui no Brasil nós temos também cursos, né, de curta duração. Por exemplo, eu tenho alguns cursos na FIAP, né, tenho acompanhado alguns alunos que começam sem
um conhecimento do que é Big Data, de qual é o tamanho, né, de mercado, enfim, e que começam a entender o conceito e entrar nessa trilha, nesse caminho. Então, na maioria dos casos, a minha recomendação, né, é você dar esse primeiro passo fazendo um curso de curta duração. E um curso com uma especialização específica, por exemplo, para Hadoop, né, nós temos um curso específico. Para cientista de dados, nós temos outro curso específico. Isso eu não digo só em relação a uma instituição, né, nós temos isso no mercado. Então, à medida que você vai conhecendo, né, qual é a especialização que mais é aderente ao seu perfil, e eu recomendo você conhecer todas, né, porque de repente você se interessa em fazer uma mudança no mercado de perfil, se especializar talvez em um outro segmento que você nunca atuou. Então, dando esse primeiro passo com o curso, fica muito fácil você evoluir com esse perfil autodidata, que eu acredito que não é uma habilidade que você nasce autodidata, mas na era digital, né, nessa nova era da computação, é necessário que o profissional de TI, de tecnologia, tenha um perfil autodidata. Né? Nós temos tecnologia e informação suficiente para que a gente possa evoluir e acompanhar essa evolução. É claro que a dinâmica e o ciclo, hoje, que um profissional precisa se preparar para estar sempre atualizado, hoje ele é bem menor. Né? Então, a tecnologia está evoluindo muito rápido. Então, a necessidade do profissional estar cada vez mais atualizado, né, e se dedicar mais para entender essas mudanças, ela vai ser um ponto importante aí para o profissional se manter no mercado. Mas, em resumo, é isso. Acho que nós temos hoje o desafio de mão de obra. Isso eu percebo, né? Por exemplo, na empresa nós temos 2 vagas de cientistas de dados, que são profissionais que conhecem de matemática e estatística e também sabem, né, lógica de programação para criar um algoritmo. E nós não conseguimos, né, com facilidade, profissionais que se enquadrem nesse perfil. Então, existe uma demanda muito grande de mão de obra no mercado, principalmente para cientistas de dados, né, que são profissionais um pouco mais fora do mercado corporativo, né, que são profissionais que têm um viés um pouco mais acadêmico, e essa demanda ela só tende a aumentar. E profissionais que trabalham com tecnologia de Big Data, desenvolvimento, isso naturalmente nós também temos no mercado uma demanda, e são os profissionais que hoje eles devem, né, estar acompanhando o mercado, se atualizando, buscando mais conhecimento e tentar, né, se posicionar, porque a dificuldade a gente não consegue abandonar o legado da empresa ainda existe, é necessário manter as tecnologias funcionando, né, o modelo client-server e a arquitetura cliente-servidor. Porém, esse mundo novo está nascendo com um mundo de oportunidades. Né? Então, essa transição, que é o desafio hoje do profissional, eu acho que é um caminho que tem que ser priorizado, porque a demanda aqui existe, né, já existe de uma forma bastante escassa no mercado. Né? Então, eu recomendo para os profissionais se dedicarem, né, buscarem dar esse primeiro passo, se matricularem em um curso, buscarem também conhecimento aí, em cursos online, porque o mercado é bastante promissor. Bacana, Anderson. Eu acho que agregou bastante aí para o pessoal que está assistindo o seminário. Eu queria agradecer aí a sua participação e espero também a sua participação nos próximos, hein? Não, legal. Depois que eu comecei a dar aula, eu percebi que nós aprendemos muito mais quando nós estamos passando conhecimento. Né? Então, nos últimos 6 anos, pelo menos, aí, que eu venho trabalhando, também focado na parte acadêmica, isso tem me ajudado bastante
não só como profissional, realização profissional, que é uma coisa que eu gosto, né? Enfim, faço com o maior prazer, mas também tem me ajudado a evoluir o conhecimento. Né? Acho que essa forma colaborativa é bem legal. E fico à disposição. Né? E se alguém tiver dúvida aí, é bem fácil me encontrar nas redes sociais e discutir Big Data, discutir solução, tecnologia, para mim é o maior prazer. Legal, Anderson. Obrigado pela participação e grande abraço. Obrigado, Douglas. Abraço. Tchau, tchau.